Vamos lá então? Agora é a hora de você trabalhar. Eu gostaria então que você pudesse parar o vídeo um pouquinho e lesse a questão apresentada para você. Aqui nós temos o seguinte: na primeira lista existem palavras retiradas de um texto. Isso aqui é uma questão que foi adaptada, nós não temos o texto, mas eu deixei as palavras para que você olhasse aqui, ok? Então vamos desconsiderar o texto e olharmos as palavras. Por exemplo, ó, as palavras são complexidade, definição e insuportáveis obras-primas. Tudo bem. Esses itens são das linhas, nós não usaremos aqui. O que nós precisamos fazer? Associe corretamente a primeira lista com a segunda lista. Mas o que é que eu faço? Ó, descrições relacionadas à formação. Então, você tem uma lista com descrições relacionadas à formação dessas palavras. Como essas palavras aqui foram montadas. Era isso aí que eu gostaria que você fizesse agora. Então, por gentileza, pare o seu vídeo e vamos conferir aqui, após, não é, o término da questão que você vai fazer, eu te passo a resposta e nós comentaremos. Vamos lá? Então, agora é o seu momento. Pare o vídeo e você já sabe. Marque uma resposta correta. Vamos conferir então a resposta comigo aqui. Corrigindo então, vamos lá. A resposta certa é a letra D. Vamos conferir. Primeiro, complexidade. Complexidade. Definição. Insuportáveis e obras-primas. Então aqui nós estamos vendo 3. Olha ali. Complexidade. Constituída por sufixo formador de substantivo a partir do adjetivo complexo. Perfeito. E o que mais, professor? A questão agora, definição. Constituída por sufixo formador de substantivo a partir de verbo. Olha isso. E ali na sequência, o que nós temos? A número 2, olha lá. Insuportáveis. Constituída por prefixo com sentido de negação e sufixo formador de adjetivos a partir de verbos. Olha que questão primorosa para treinar e para você aprender, não é? E aqui, a número 1, que seria obras-primas. Nós temos, então, uma composição. Foi isso que eu falei, composição por justaposição. Essa foi a mais fácil de ver, ok? Na sequência, eu vou deixar para você alguns slides com todas as explicações necessárias para que você olhe com calma e leia cada item aqui explicadinho para você, porque esse curso, ele é um curso voltado para que você tenha toda a informação necessária para poder entender com clareza as questões. Como eu havia te falado, agora aqui, neste slide, você vai ler com calma as definições, se você precisar, ok? E, necessitando, pare o vídeo, porque é simplesmente informação adicional para a correção daquela questão do vestibular que nós fizemos anteriormente e também para que você aprenda mais. Então, as definições são essas. E no próximo slide, vamos lá? Deixa você mais um minutinho, pode ser? Aí, alguns segundos. Pare o vídeo, se precisar ler com mais calma. E vou te mostrar também este daqui, que seria obras-primas, para você poder ler um pouquinho aí. Ok, pessoal? Veja a necessidade, então, de sabermos como trabalhamos com esses processos. Eles são muito importantes para a nossa vida em si, principalmente para as nossas redações, para os nossos concursos, para todo tipo de coisa e para a vida em geral, para que o nosso vocabulário se aprimore. Ok? Vamos lá mais um pouquinho? Vamos trabalhar juntos. Veja essa outra questão aqui para você treinar. Ali nós temos Chico Buarque e um trechinho do jornal O Globo. Vamos ler o Chico Buarque. O Chico disse assim: Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem. Uma música do Chico. Ali, o texto 2, ele disse: mesmo se não sair do papel, trem-bala custará 1 bi até 2014. Bom, vamos ver o que nós temos em mãos aqui. Você está vendo a questão, não é? Você tem os 3 itens para fazer o cruzamento da leitura desses 2 textos. Eu vou agora deixar você em silêncio, resolva a questão e volte comigo aqui para podermos corrigir, ok? Conferindo com vocês a resposta, vamos lá? A resposta certa é a letra D. Então, vamos ler apenas 1 e 2. Vamos ler o número 1.
No texto 2, aqui no caso do Globo, nota-se uma palavra formada por composição. Trem-bala, aqui a palavra trem-bala, não é? Que emprega radical presente no texto 1. Muito bem. Que seria ali, ó, trem. Sim. Na composição observada no texto 2, o segundo radical restringe. Sim, restringe. Por quê? Não é trem de ferro, não é trem a vapor, é trem bala. Então é uma restrição. Semanticamente, o primeiro. Ok? Então, restringe semanticamente o primeiro. É isso. Quer dizer que a palavra bala especifica muito o substantivo trem. Por isso é que a gente chama disso de uma restrição. Perfeito. Agora, a número 2. Vamos ler comigo aqui. Ao utilizar o termo penseiro, aqui em cima, no texto 1 do Chico, né? Em vez de pensador, o Chico cria ali um neologismo, já falamos sobre isso, realmente. Pedro Penseiro, né? Em vez de pensador. Pensador é reconhecido pelo dicionário e penseiro seria um neologismo, cujo significado remeteria exatamente ao pensar do pedreiro. Veja que beleza a música, olha. Pedro, ele já brinca que é pedreiro e ele joga penseiro, quer dizer, a pessoa vai usar o raciocínio, né? Esperando o trem. É isso daí. Tudo bem? Ficou claro para você? Espero que você tenha entendido e aproveitado. Agora aqui, pessoal, nesta última parte da aula, vamos partir para um exercício de uma universidade muito famosa mundialmente, a Unicamp, e o seu vestibular não deixa nada para trás, não é verdade? Ela cobra o que é realmente necessário e as perguntas são muito bem feitas. Bom, enfim, vamos lá. Aqui você já percebe que são 2 textos para que você faça uma leitura. E no texto número 1, ele diz o seguinte: em Bacurau, o que é isso? Pessoal, já vou te dar uma dica, isso é um filme nacional, muito, muito bem elaborado, muito bem feito. Vale a pena você procurar, pesquise, ache e veja. Ali nós temos uma artista nacional famosíssima, a Sônia Braga, fez um belíssimo, não é? Uma belíssima interpretação e o filme foi muito bem feito. Ok? Então, fica aí a dica do professor Ricardo para que você busque e veja por quê. Todas as pessoas que fazem concursos ou que estão procurando, né, melhorar a vida e ter um pouco mais de cultura e conhecimento, vale a pena você investir alguns minutos para ver alguns filmes, ler alguns livros, mas aqui fica a dica deste filme então para você, ok? Bacurau, procure aí. Olha só, em Bacurau, vilarejo fictício no meio do nada que recebe o nome de um pássaro brabo, ó, de hábitos noturnos, o sertão é também o centro do país. Isso é o filme. É uma cidade que nem constava no mapa. E aí você vai ver o que vai acontecer nessa cidade lá, né? Bacurau cheira a morte. A primeira sequência do longa é a passagem de um caminhão-pipa que atropela caixões pelo caminho. No povoado isolado, mas hiperconectado à internet, olha só que legal. Os moradores, com uma grande variedade de gêneros, raças e sexualidades, vivem sem água e escondem-se quando o prefeito, em campanha pela reeleição, chega para distribuir mantimentos vencidos e despejar livros velhos em frente à escola local. Aí já começa a resistência. Em meio à penúria, os moradores organizam-se e ajudam-se entre si. Quando o vilarejo literalmente desaparece dos mapas digitais e a comunidade perde a conexão com a internet, aparecimento de cadáveres crivados a bala e Bacurau vive uma carnificina. Bom, enfim, isso foi uma sinopse do filme. Por isso é que eu digo para vocês, veja, é o Brasil rasgado pela verdade, onde não chega o poder público. Chega o que, pessoal? Chega a arma, o revólver, a bala e cada um se vira como pode, não é? E ali é isso que aconteceu. Vocês vão gostar muito. Agora, vamos lá, ó. Nós nos perdemos aqui porque eu não quero me delongar no vídeo. O texto 2, bacuralizar, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, meninos, é quando você vai completar
sem colocar preposição na frente. Completar com substantivo. Todo verbo transitivo é quando você coloca um substantivo na frente. Por exemplo, bacuralizar a cidade, bacuralizar os bares, algo assim. Estou inventando aqui para que você tenha essa noção. Por isso é que é direto e não há uma preposição aqui. Agora eu pediria para que você prestasse atenção nessas duas propostas oferecidas pela Unicamp. E faça o exercício então, ok? Olha lá, ó. Autogovernar-se em comunidade, fazer a própria gestão dos recursos e serviços que deveriam ser oferecidos pelo Estado. Olha aí. Sem ajuda de empresas ou de parcerias público-privadas. 2. Entrincheirar-se em suas comunidades como forma de defesa à máquina de matar do Estado. Bom, eu acho que você começou a perceber que aqui existe aí uma crítica muito severa ao poder do Estado em cima das pessoas, ok? E eu acho que isso é muito importante, porque leva o aluno a pensar sobre alguns itens, características, até onde é que a força de um governo pode exercer, e até onde o povo aguenta e se revolta e faz e luta. Eu acho que é muito por aqui, ok? Então fica aqui a dica para que você agora comece a pensar. Então, vamos lá. Eu vou virar aqui e vou deixar agora você sozinho alguns instantes, bons instantes, porque isso não faz correndo, não é? É uma pergunta que você tem que pensar, porque aqui é assim, ó. Explique por que bacuralizar é um neologismo. Qual que é o processo de formação dessa palavra? Olha que questão fantástica para que você perceba o uso das palavras da nossa língua com tudo que ele trouxe sobre bacuralizar. Que Bacurau, então, é uma cidade que está ali, uma cidade que não existe, né? Uma cidade fictícia. Eles pegaram e inventaram um verbo. E aí te perguntou, por que é um neologismo? Que é um neologismo, né? Agora, como é que você montou? Então, ficou claro, quando eu havia falado no vídeo anterior, neologismo não é o processo. Neologismo é a utilização das palavras para usarmos, não é? A montagem aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Agora, qual que é o processo? Tudo bem, pessoal? Pare aí o vídeo, responda. E nós leremos com vocês as respostas que a Unicamp passou. O gabarito que está aqui é o gabarito oficial e nós vamos ler com vocês. Vamos lá, então. É um neologismo bacuralizar. Por quê? Uma vez que seu registro não foi formalizado pela norma padrão, e esse termo foi criado em um ambiente específico de menção ao filme Bacurau, olha que eu falei para vocês, como forma de identificar ações ou estados que carregam características próprias do filme, do longa, como iniciativas comunitárias de autogestão e resistência. É isso aí. Então, o que você precisa tomar cuidado? Quando você for responder as perguntas de qualquer prova ou fazer uma análise de um filme, você precisa prestar atenção na proposta passada. Então, o que aconteceu aqui, ó? A comunidade lá estava fazendo a sua própria gestão da maneira que eles queriam fazer, usando armas, usando as forças próprias contra uma outra força externa. Quer dizer, a chamada resistência. Por quê? Sobrevivência, não é, pessoal? Ali no caso da obra fictícia, ok? Do caso do filme. E ainda faltou aqui nós falarmos da segunda parte, né? Olha só a segunda parte da pergunta. Ó. O verbo bacuralizar, ali, foi o que te perguntou. É formado por, olha, derivação, o que, pessoal? Sufixal. Por meio do acréscimo do sufixo verbalizador, isar, quer dizer, sufixo formador de verbos, cuja função é indicar a realização de ações que carregam características próprias do substantivo ou do adjetivo, no caso, né, primitivo, quer dizer, o adjetivo de origem, características do substantivo Bacurau. Ficou claro para todo mundo? Então, quer dizer, bacuralizar seria a proposta da ação de
vamos dizer assim, de agir como o povo de Bacurau. Então, bacuralizar, é isso daí. Tudo bem? Ficou claro para todo mundo? Eu espero que não tenha sido tão difícil para vocês, né? Pegar a palavra original e transformar em verbo e explicar o porquê, o motivo disso tudo. Tá joia? Vamos ver mais uma pergunta? Porque existe uma outra pergunta aqui também. Olha só, pessoal. Essa daqui... Ok, pessoal. Para terminarmos aqui, vamos ver a última pergunta dessa aula de agora. Ok, pessoal. Para terminarmos, vamos ver a última pergunta que a Unicamp fez. Ela disse o seguinte, vamos lá. Considere as informações sobre o enredo do filme Bacurau presente no primeiro texto. Por isso que eu falei, é muito importante você ler e tentar entender o motivo daquilo ali. E sobre o papel do Estado na vida da comunidade no texto 2. Então, no 2, eles já tinham te dado algumas dicas muito relevantes, mesmo para quem não tivesse visto o filme. Mas que você precisava perceber que existe uma força ali, não é? Gerando alguma polêmica e as pessoas estavam se defendendo, né? A partir dessas informações, crie um exemplo do uso de bacuralizar, preste bastante atenção no que você tem que fazer, para cada acepção da palavra registrada no texto 2. Então, naquele texto 2, você recebeu informação número 1 e informação número 2. Lembra-se disso? Vamos dar uma olhadinha rapidinho, não custa. Eu volto o slide. Olha só, pessoal. 1. Autogovernar-se em comunidade e fazer a própria gestão dos recursos e serviços que deveriam ser oferecidos pelo Estado, sem ajuda de empresas ou de parcerias público-privadas. Essa é a questão número 1. E a 2. Entrincheirar-se em suas comunidades como forma de defesa à máquina de matar do Estado. Bom, vamos então agora voltar na questão lá. O que eu preciso fazer aqui? Criar exemplos com a palavra bacuralizar para cada um daqueles sentidos apresentados para você. Vamos lá? Boa prova! E resolva aqui. E já confira comigo o resultado. Vamos ver então? Pare o vídeo. E agora, na sequência, a correção. Bom, meninos, vamos olhar a correção aqui então. Para a primeira definição trazida por Lia de Itamaracá, autogovernar-se em comunidade, fazer a própria gestão dos recursos e serviços que deveriam ser oferecidos pelo Estado, tem-se a paráfrase, vamos lá, essa aqui, olha só. Tudo isso aqui para cima é lógico, você não precisaria escrever, nós estamos colocando para te dar uma noção de como que você vai agir, né? Ó, aí já começa a resistência, em meio à penúria. Os moradores, olha, usei o verbo, bacuralizam-se. Quer dizer, você usa naquele contexto ali, tirando as palavras e inserindo a palavra bacuralizar. Vamos ver o outro modelinho. Olha só. Tal paráfrase tem como base o trecho, aí já começa a resistência em si, em meio à penúria. Os moradores organizam-se e ajudam-se entre si. Vamos ver? Para essa segunda parte, o que nós precisamos olhar? É a parte ligada com a questão do entrincheiramento, né, de forma de defesa deles lá. Então, o que vamos ler? Os moradores de favelas bacuralizam-se quando a polícia entra em suas comunidades. Durante uma guerra, civis bacuralizam-se como forma de proteção à forma de investida bélica dos exércitos. Estamos inventando palavras aqui, não é? Estamos inventando orações e tentando passar o sentido que a Unicamp havia pedido para nós. Isso creio que ficou claro. Entendemos? Olha, uma prova de nível bom, não foi uma prova simples, exigiu muita interpretação aqui, e é isso que eu gosto de deixar claro para o aluno que me assiste. Faça isso sempre, acompanhe a aula, ouça exercícios e a cada vez mais você vai conseguindo ficar mais forte e conseguindo entender cada situação da melhor forma possível. Esse vídeo vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal! Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo!